No Justiça para Todos de hoje, vamos conversar com o desembargador federal Ney Belo, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ele é natural de São Luís, no Maranhão, tem 48 anos e formou-se em Direito pela Universidade Federal do Maranhão. Vamos falar sobre a trajetória do magistrado e o papel do judiciário na vida do cidadão. Acompanhe. O Justiça para Todos está no ar. Vamos começar o programa com um resumo das notícias que movimentaram a Semana da Justiça Federal. Representantes da Frentas, Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público, se reuniram no último dia 4 com parlamentares da CPI da Previdência no Senado para tratar de pontos da PEC 287 de 2016. As entidades vão elaborar propostas para aperfeiçoar o sistema de arrecadação da Previdência e soluções para acabar com os devedores e sonegadores. O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, aprovou por unanimidade a utilização do WhatsApp para intimações em todo o judiciário. O uso do aplicativo foi iniciado em 2015 pelo juiz da comarca de Piracanjuba, em Goiás, Gabriel Consigliero Lessa. A ferramenta ajuda a agilizar e desburocratizar procedimentos judiciais. Desembargador, muito bem-vindo ao programa. Muito obrigado, eu que agradeço a gentileza do convite. É sempre um prazer. Pois é, vamos começar a conversa falando um pouco da trajetória do senhor. Ela começou no Ministério Público, não é isso? Sim, o primeiro cargo público que eu tive, logo após a formatura na faculdade, na Universidade Federal do Maranhão, foi o de promotor de justiça do meu estado. Promotor de justiça no Maranhão, e fiquei lá durante 3 anos. Depois fui para o Ministério Público Federal. Fiquei no Ministério Público Federal também por 1 ano e em 1995 eu entrei na Justiça Federal e exerço a magistratura desde essa época. E como é que foi tomar posse lá no TRF, que é a maior corte de apelação do mundo, né, que atende 3 estados e o Distrito Federal? Qual foi a sensação de assumir esse cargo? Uma missão extremamente espinhosa. O TRF da Primeira Região é um tribunal gigantesco, é um tribunal com um volume de processos muito grande. Ele tem apenas 27 desembargadores, que é um número muito pequeno de desembargadores, é menos que 2 desembargadores por estado, com um volume de processos que chegam a 33 mil feitos por gabinete, o que é um número inviável. Isso só para que nós possamos ter a noção do tamanho da missão, do tamanho da dificuldade e da responsabilidade. E no plano pessoal é evidentemente uma sensação de conquista, uma sensação de chegar aonde é possível dar o melhor de si para a realização da justiça objetiva para tantos estados, para tantas pessoas. Portanto, uma sensação seguramente de felicidade. O senhor falou numa questão bem delicada, que é a questão da quantidade de processos. E quando o senhor assumiu lá no TRF, o senhor falou de um desafio que é a questão das causas previdenciárias. Esse tema, doutor, ele resulta em um volume muito grande de processos? O que acontece é que, por diversas vicissitudes do país, problemas do exercício das nossas atribuições estaduais no modelo previdenciário, o Brasil é um país com uma overdose muito grande de feitos previdenciários. O TRF da Primeira Região tem 6 gabinetes e a média é de 30 mil processos por gabinete. Nós poderíamos dizer que 180 mil processos trafegam no TRF. Isto é inviável, isto é impossível. Basta dizer que nos 8 meses que eu fui desembargador previdenciário, logo depois que assumi, que é a data desta manifestação minha a que você se refere, o meu gabinete julgou 9 mil processos e entraram 8.800 causas novas. Então veja, ainda que o desembargador possa julgar 1.000 processos por mês, o que é um número absolutamente abissal, é um número absurdo. Se isso for conversado com juízes de cortes europeias, ninguém entende um desembargador, um juiz de corte de apelação julgando 1.000 processos por mês, porque na verdade ele não julga, ele decide. Mesmo fazendo assim, os gabinetes permanecem inviabilizados porque a quantidade de processos que entram no tribunal é muito superior à razoabilidade. Doutor, existe algum projeto que busque exatamente resolver essa inviabilidade do TRF? O TRF da Primeira Região e posteriormente o TRF da Quarta e também o TRF da Terceira Região e também o TRF da Quinta propuseram medidas da seguinte maneira: vamos retirar
lugares vagos de juízes substitutos em locais em que a distribuição é muito pequena, em vagas que não foram preenchidas até hoje por concurso público, e vamos transformá-los em cargos de desembargador. Esse processo de convolução de cargos de juízes federais substitutos com cargos de segunda instância está hoje no CJF. O que significa isto? Significa retirar o lugar vago de um juiz que, acaso ele estivesse no exercício da jurisdição sobre aquele acervo, ele teria 500 processos, 300 processos, e pegar este cargo e transformá-lo num cargo que terá sob sua jurisdição, na sua competência, mais de 15 mil processos. É trabalhar com o conceito de unidade de jurisdição. Qual é a unidade de jurisdição no TRF da primeira região que está inviabilizada, estrangulada? Não é certamente um cargo de juiz substituto numa localidade em que o substituto só terá 300 processos, mas é no gabinete de um desembargador em que ele tem 30 mil. Significa dar uma equidade de tratamento às unidades de jurisdição e conseguir dar vazão aos processos, porque não faz muito sentido um juiz com 250 processos que ele sentencia em 20 dias e esse mesmo processo sentenciado em 20 dias ficar 6 anos aguardando uma decisão porque ele é um a mais de 33 mil. Nós precisamos trabalhar com unidade de jurisdição, com a tentativa de que o processo acabe, com a equidade dos nossos serviços, com a equidade dos nossos esforços físicos para gerir o processo. E hoje, o problema que nós temos no âmbito da primeira região não é um acúmulo de processos na primeira instância, mas é um acúmulo de processos na segunda instância. São 27 desembargadores para 14 unidades federativas, com um volume de processo muito maior que qualquer outra vara que nós encontramos da primeira região. O processo hoje está no CJF. Além disso, existem processos mais antigos que merecem uma acolhida. Existe o processo de aumento dos tribunais, um projeto de lei que tramita no Congresso e que agora ficou um tanto quanto inviabilizado por conta da impossibilidade de projetos que aumentem os gastos públicos, a impossibilidade de novos investimentos na estrutura da administração pública da justiça faz com que esses projetos andem pouco. E há também a criação dos novos tribunais regionais federais, que é absolutamente fundamental para o andamento da justiça e que está suspenso numa medida judicial, aguardando decisão do Supremo Tribunal Federal. Não é muito razoável que Minas Gerais, que é nosso terceiro maior estado, com toda a grandeza de Minas, com todo o volume de processos que Minas Gerais tem, esteja literalmente vinculado, pendurado, com perdão no coloquialismo, a um tribunal que fique em Brasília. Minas precisa ter o seu próprio tribunal para que nós possamos desafogar todas as linhas de processos na primeira região. A mesma coisa com a região norte, a mesma coisa com a Bahia. E nós precisamos alterar esse estado de coisas para que não aconteça com o TRF da primeira região aquilo que eu denunciei num artigo, eu escrevi num artigo de opinião há um tempo atrás, virar um tribunal da não jurisdição, onde os processos não acabam, onde não se resolvem, porque eles são muitos e porque a força humana do juiz, do magistrado, do desembargador não é capaz de dar vazão à quantidade de processos existentes. Desembargador, nós vamos para um rápido intervalo. A nossa conversa com o desembargador federal Ney Belo, do TRF da primeira região, continua no próximo bloco. Não saia daí, voltamos em instantes. Voltamos a conversar com o desembargador federal Ney Belo, do TRF da primeira região. Desembargador, o senhor está há 22 anos na magistratura. O que mudou de lá para cá ao longo desses anos? Eu costumo dizer para os meus alunos de graduação, e às vezes brinco fazendo alguma pesquisa com os alunos de mestrado, que a minha geração fez direito para salvar o mundo. Não conseguimos até hoje, mas entramos na faculdade de Direito para salvar o mundo. E as gerações atuais, que têm talvez
um conhecimento objetivo muito maior do que a minha geração tinha, talvez peque um pouco no conhecimento humanista ou na compreensão um tanto quanto humanizada do que é o afazer do juiz. As cabeças são diferentes, as mentes são diferentes, mas isso não é melhor e nem é pior, só é diferente. O Salvador Dalí tem uma frase muito deliciosa que ele diz assim: o mal dessa geração é que já não fazemos parte dela. Eu acho essa frase perfeita, porque naturalmente nós queremos ver nos novos juízes as compreensões que nós tínhamos quando entramos na magistratura. E aí eu falo do Flávio Dino, eu falo do Paulo Sérgio, do Mauric, do Walter Nunes, das pessoas que entraram na magistratura na época que eu entrei e que tinham uma concepção como tem avançada e bastante progressista de sociedade. Isso é muito diferente dos novos juízes que a gente vê nos cursos de formação. Isso não significa dizer que eles são piores ou melhores, são diferentes, porque o mundo é diferente. E eu diria que hoje a gente tem uma série de ferramentas tecnológicas, de compreensões virtuais do mundo que denotam uma modificação na maneira de decidir as coisas e de entender o certo e errado. E isso faz com que nós precisemos, com certeza, nos adequarmos a essas modificações e conseguir compreender melhor a cabeça das pessoas. Então eu diria a você que a magistratura ela é muito mais veloz, ela é muito mais jovem, ela é muito mais avançada no sentido das novas tecnologias do que era a magistratura de 22 anos atrás. E talvez o excesso de processos, talvez a necessidade de linha de produção tenha nos tornado menos humanistas e, quiçá, menos politizados do que éramos há 22 anos atrás. Desembargador, como é que está a jurisdição criminal hoje? Ser juiz criminal hoje no Brasil é uma aventura. Por que uma aventura? Porque nós vivemos uma época de instabilidade. E uma época de instabilidade onde as consequências criminais dessa instabilidade são latentes. Operação Lava Jato, Operação Sepsis, Cui Bono e por aí vai, os nomes são extremamente variáveis, todas elas desaguando no Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário exerça sobre uma realidade política uma tutela criminal. Isto faz com que diversas decisões sejam acompanhadas diuturnamente pela mídia, pela população, pela sociedade. Isso faz com que um poder esteja litigando com um braço do Estado, que é o Ministério Público, com um juiz que tem a função e o dever de estabelecer uma lógica de decisão sobre isto. Não há, evidentemente, no processo criminal uma unificação de decisões, não há uma súmula que decida todos os casos que vão chegar ao judiciário. Isso causa um grau de tensão muito grande. E é fundamental que o judiciário brasileiro entenda três coisas, é a minha modesta opinião. Em primeiro lugar, se todos os juízes passarem a ser jogadores, quem é que vai respeitar o apito? É fundamental que o magistrado entenda que ele está ali não para fazer qualquer tipo de cruzada ou qualquer tipo de movimento na direção do conserto daquilo que ele acha que deve ser feito sobre o que é errado na sociedade, mas ele está ali para arbitrar, ele está ali para decidir. Isso é fundamental para o equilíbrio das instituições. Em segundo lugar, é preciso entender que o juiz não é um ator de cinema, o juiz não é um jornalista, o juiz não tem nenhum compromisso com estar em paz e amor com as manifestações midiáticas, o que implica dizer que o nosso papel ele é um papel de decisão, não é um papel de estrela. Nós não precisamos de Batmans e muito menos de super-homens, nós precisamos de juízes. Em terceiro lugar, é preciso entender que nós não estamos na magistratura para ter medo da responsabilidade. Nós estamos na magistratura para assumir a responsabilidade e decidir cortando a própria carne quando necessário e sempre com a coragem suficiente para tomar decisões que precisam ser tomadas, por mais que elas agradem a população e desagradem o status quo e o universo político, ou por mais que elas sejam boas para o universo político e para o status quo e desagradem a população. O juiz não pode ter compromisso com o majoritarismo, ele não pode ter compromisso com aquilo que a maioria das pessoas pensam. O juiz tem que ter compromisso com a lei e com o direito.
Ele não precisa e nem deve fazer nada para agradar a mídia e nem deve e nem pode fazer nada para agradar a maioria das pessoas. O nosso papel é de estabilização, não é de desestabilização de uma situação que, por claro, já está por mais instável. Isso faz com que a jurisdição criminal, nos tempos que correm, seja alguma coisa muito difícil. E nós precisamos sempre e sempre caminhar na direção do bom senso e do equilíbrio. Eu brinco dizendo que nos tempos que correm, para ser juiz criminal é preciso ter bom senso. Se souber direito, ajuda, mas é preciso ter bom senso. Bom senso é fundamental. Desembargador, nossa conversa continua daqui a pouco. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos em instantes. Voltamos a conversar com o desembargador federal Ney Belo, do TRF da Primeira Região. Desembargador, há vários projetos no Congresso Nacional que tratam uma sugestão, para alterar a escolha de ministros do Supremo Tribunal Federal. A proposta de mandatos híbridos, mandatos de 11 anos. O que o senhor acha? Em primeiro lugar, eu sou favorável, eu gosto da ideia de mandato de 11 anos para ministro do Supremo Tribunal Federal. Primeiro porque eu não vejo o Supremo Tribunal Federal como um órgão integrante da estrutura do Poder Judiciário. Eu vejo a necessidade de se ter um Supremo Tribunal Federal laborando como corte constitucional, no universo político, fazendo aquilo que os doutrinadores chamam de ponte entre a política e o direito. Uma ponte não é para unir, é para mantê-los separadamente e ao mesmo tempo estabelecer uma lógica de ligação. E para isso, eu não acredito que o Supremo deva ser composto preferencialmente por magistrados. Eu acho que ele tem que ser composto por pessoas que reflitam a forma do brasileiro pensar a sua vida, a sociedade e o poder, e interpretar a Constituição a partir desta compreensão. É disso que nós precisamos. E também acredito e gosto do modelo em que as pessoas, os magistrados, não se cristalizam, muito menos se fossilizam no universo do Supremo Tribunal Federal. Um mandato de 11 anos em que eles possam estabelecer as suas lógicas de interpretação constitucional durante esse período e que isto possa ser renovado. Esse projeto eu gosto, me agrada. Não me agrada o projeto que diz que o Supremo Tribunal Federal é composto por juízes, porque essa não é a função do Supremo. O STJ deve ser composto por juízes, os tribunais de apelação, as cortes de apelação também, o TST também, mas o Supremo não. O perfil do Supremo de Corte Constitucional implica necessariamente em cidadãos que compreendam e pensem o universo da política brasileira, o universo da sociedade brasileira, e não que reflitam a estrutura hierarquizada e necessária para a aplicação das leis ordinárias, que é o modelo do judiciário. Portanto, me parece que são coisas distintas e um mandato de 11 anos de natureza política para compreender o universo constitucional, a retirada das competências estritamente legalizantes ou judicializantes do Supremo também podia fazer parte da reforma e nós criarmos uma corte constitucional com um destino específico. Desembargador, o senhor foi diretor da AJUF. Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa experiência. Os tempos eram outros, eu diria. Eu fui diretor de Relações Internacionais do Torinho, fui secretário-geral do Flávio Dino e fui vice-presidente do Paulo Sérgio. Eu passei 6 anos na direção da AJUF, num período em que as brigas eram outras, as lutas institucionais eram outras. Isto foi transição do governo de Fernando Henrique até o começo do governo Lula.
numa época em que a justiça era outra, tanto numericamente quanto de perspectivas. Eu diria que é uma luta necessária, eu tenho muito apreço, muita admiração pelos colegas que exercem as suas atividades nas funções político-institucionais. A JUF teve presidentes brilhantes, como Mauric, como Walter, como Fernando, Nino Toldo, Bochenek, Roberto Veloso, e isso é muito importante para todos nós. Nós precisamos transformar essa unidade que nós queremos e que não conseguimos em algo concreto. Isso se faz pela Associação dos Juízes Federais. As compreensões são muitas, evidentemente, existem ideias diferentes sobre para que lado a justiça deva ir. E o lugar para se discutir sobre isso é a associação. E me parece fundamental que isso seja feito. Mas aí eu volto àquele pensamento que eu disse anteriormente do Salvador Dalí. Isso é hora de novas gerações tratarem disso. Eu tenho uma admiração muito grande pelo Veloso, que é do meu concurso de juiz federal, e ter se disposto já com 20 e tantos anos de magistratura a assumir a presidência da associação e fazer algo que eu diria mais característico dos juízes, com menos estrada na magistratura, porque a política precisa se renovar. Admiro muito ele, mas eu já dei a minha cota de 6 anos lá atrás e sou apenas um torcedor e um eleitor entusiasmado pelos trabalhos da JUF, mas acho que para frente que a gente anda e os novos juízes que já tomaram posse nesses últimos anos é que tem que assumir isto. Mas o trabalho da associação e a discussão interna da associação é fundamental para que a gente consiga vetorizar as demandas, as lutas, as aspirações, as compreensões, os desejos da magistratura federal. E é um trabalho, doutor Ney, que está sendo mais próximo da sociedade também, não é? Da JUF? A JUF e a sociedade estão mais ligadas hoje. Eu acho que a sociedade está mais ligada com o judiciário. E ele está mais ligado com o judiciário, em parte por causa do Sérgio. Aquilo que o Sérgio Moro faz, o nosso amigo Sérgio faz nos processos da Lava Jato, fizeram com que o judiciário pudesse estar presente no dia a dia da discussão das pessoas. A TV Justiça tem uma imensa parcela disto, porque as sessões do Supremo invadiram às 2 da tarde, de quartas e quintas, nas casas das pessoas. Programas como esse fazem com que os magistrados possam discutir e dialogar com a população sobre ideias, ou a população entender o que é que os magistrados pensam. Então essa proximidade nos tirou da velha Torre de Marfim, que era muito deletéria para o Poder Judiciário. Desde 2009, o senhor é membro da Academia Maranhense de Letras e autor de vários livros. O último lançado recentemente, semana passada. Fala um pouquinho sobre essa nova obra, por favor. Na verdade, assim, eu sempre fui muito ligado à literatura. Isso sempre, eu brinco com as pessoas que me são mais próximas, que eu tenho uma vida B, um plano B para a própria vida, que é o de escritor. Tusitala, que é o livro que você se referiu, que foi lançado dia 7, é o meu 6º livro de literatura. Eu estou na Academia Maranhense de Letras desde 2009, com figuras absolutamente deliciosas ali, como Sobrinho Neto de Arthur Azevedo, José Luiz de Azevedo, Zé Lozeiro, Everton, grandes escritores que lá estão e que me dão a honra e o prazer de me receberem como Benjamin. Acho que eu ainda sou o mais novo da academia. E escrever literatura é uma coisa que sempre me agradou, tanto quanto a vida de juiz. A vida de escritor me agrada em igual proporção. Mas, diferentemente de grandes escritores, eu te diria que eu posso repetir a frase de Borges, grande escritor argentino, que dizia assim: que outros se jactem das palavras que escreveram, a mim me orgulham as que li. Então eu me defino profundamente como um leitor, acima de qualquer coisa. O ato de escrever é quase uma compulsão, uma necessidade de quem lê muito. E aí eu acabei fazendo livros, acabaram por absoluta generosidade me colocando na Academia Maranhense de Letras. Eu gosto muito dessa minha relação com a academia e com a literatura, e isso é necessário, porque que chato seria da vida se a gente só tratasse de processo de manhã, de tarde, de noite, de domingo a domingo. Então, esse tipo de respirador, esse tipo de plano B para a personalidade humana é absolutamente fundamental. Desembargador, infelizmente o nosso tempo terminou, uma conversa muito agradável. Eu quero agradecer muito a presença do senhor aqui no Justiça para Todos. Eu que agradeço imensamente o convite.
E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa. Envie sua sugestão para imprensa@ajuf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet na página da AJUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.